ou aprendendo, professor ou aluno, a gente está no mesmo barco. Eu, graças ao meu bom Deus, já peguei número com 2 pessoas, deixei com 50. Mas sempre assim, vamos junto, todo mundo junto. Fala, escuta, ninguém aqui é um papel branco. Todos temos alguma história, algum aprendizado. Eu tenho certeza disso. E nós vamos colocar na mesa daí, vamos revirar isso daí e vamos construir um negócio legal. Tá bom? Teologia sistemática. Esse teologia sistemática, para quem já fez algum livro do IBAD, ele foi mudado, ele foi renovado. Muitos livros do IBAD foram renovados do ano passado para cá. Esse livro de teologia sistemática, o primeiro, de mais ou menos uns 12 anos atrás, era do Isaías Rosa. Aí depois veio o segundo, e esse é o terceiro. Foi atualizado. O doutor Denilson Matos é doutor em teologia, é coordenador de curso lá no IBAD, no FABAD. Então nós vamos começar esse livro aqui e vocês vão perceber, quem pegou o livro, deu uma aberturinha aí no sumário, por exemplo, que ele tem um padrãozinho, teologia sistemática, o nome já diz, é um sistema onde você pega partes principais de doutrinas, dogmas e coloca ali em ordem, por isso que se chama sistemática. Amém? Existe teologia bíblica, que ela vem estudando os livros da Bíblia em ordem sequencial. Velho Testamento, Novo Testamento, é teologia bíblica. Durante o nosso curso, vários livros desses têm essa visão de teologia bíblica. Essa é uma visão sistemática. Então ela não se ocupa com um livro da Bíblia específico. Ela pega uma matéria, por exemplo, hoje vamos falar sobre a doutrina de Deus. Então ela pega Gênesis, ela pega Apocalipse, ela pega o Novo Testamento, ela pega o Velho Testamento, ela pega os profetas, ela pega os apóstolos, ela pega o próprio Cristo e pega tudo que eles falam e coloca em ordem, para a gente entender o que está sendo falado. Amém? Então nós vamos entender a teologia sistemática e entendendo ela vai formar uma base para todas as outras. Por isso que eu gosto que ela seja a primeira. Porque você entendendo a teologia como um sistema ordenado, irmãos, o resto eu faço. Tá bom? Então vamos brincar com isso. Aqui está o currículo do pastor e doutor Denilson Matos, não nos importa. Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Esse livro aqui, irmãos, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Nós somos o primeiro ministério a apoiar um curso à distância do IBAD, isso mais de uma década atrás. Temos uma parceria com o IBAD muito grande e hoje nós temos uma parceria com a parte de faculdades do IBAD. Nós temos aqui em São José dos Campos, nós somos o representante legal deles, temos um contrato, não tem outro, é só nós. Então o nosso ministério está investindo em teologia pesada. Os irmãos fazem o médio, daqui a pouco tem avançado. Se os irmãos quiserem faculdade, tem. Se os irmãos quiserem pós-graduação, tem. A gente temos todo o trabalho, do básico até a pós-graduação em teologia. Temos tudo, graças a Deus. E nós vamos trabalhar um pouquinho, logicamente, a nossa cultura bíblica, a nossa teologia é assembleiana. Já vou deixar isso claro. Teve dia de eu estar dando aula, levantar alguém, eu não concordo, não existe dom espiritual. Aí eu olhei para esse foguinho aqui e falei assim, ó, tá vendo isso aqui? Aqui é a Assembleia de Deus. E esse foguinho significa teologia pentecostal. Não adianta eu querer fazer outra coisa aqui, já deixo claro isso, é teologia pentecostal. Aqui a gente acredita em dons, em cura, em milagre, enfim. Mas a nossa teologia é robusta, é forte, é uma teologia, posso dizer assim, bem clássica, conservadora. Não é uma teologia inventada, cheia de buraco, ou então liberal. Não, é uma teologia boa, robusta. Já fiz bacharel em alguns lugares diferentes, e eu posso dizer que a nossa, ela não tem contaminação. Tá bom? A disciplina. Ó, se você quiser, irmão, você está seguindo ali, pode acompanhar o livro também. Mas ali vai ter uma expressão muito boa. Como você pegou o livro agora, eu falo para você, é melhor olhar para ali. Tá bom?
Mas na próxima aula você já vai ter livro. Aí lógico, você vai rabiscando e você fazer, pastor, no slide não tem isso. O que quer dizer isso? Aí vai ser legal. Mas hoje eu sei que é mais fácil pelo slide. A teologia, a disciplina de teologia sistemática, eu fiz estudar as principais doutrinas. Eu disse para vocês que ela vai organizar de uma forma sistemática as principais doutrinas. Angelologia, doutrina dos anjos, tem lá. Antropologia bíblica, porque tem antropologia como ciência, mas tem antropologia bíblica. Como o homem nasceu, como ele é formado, qual é seu destino, tudo sobre o homem tem na Bíblia também. Temos uma matéria sobre isso. Cristologia, nós temos um livro do Bado sobre Cristologia, mas temos também aqui nesse livro uma matéria, lógico, básica sobre Cristo, é a Cristologia. Soteriologia, a doutrina da salvação, tem nesse livro aqui também. Aí a gente vai terminar, acho que com pneumatologia, que é a que eu mais gosto. Doutrina do Espírito Santo. Amém? Vocês vão amar, eu tenho certeza. Todos os alunos gostam. Vocês vão gostar muito. O que vai irritar vocês é a falta de tempo. Vocês vão querer que sejam mais 2 aulas para frente, tenho certeza. Que é uma maravilha. E hoje a gente começa um negócio um pouco mais graúdo. Então vocês vão ter que ter estômago hoje. A gente vai começar a falar sobre coisas mais científicas. Vou usar nesse vídeo. A teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas, tendo como base a Bíblia, lógico. A Bíblia vai ter que emanar. Eu não invento e depois vou lá respaldar com algum versículo fora do contexto. Não, a Bíblia me dá as doutrinas. Eu só organizo elas. Da onde que eu tiro? Da Bíblia. Tem gente que fala assim, para ler livro, quando eu li, porque você tem que ler a Bíblia. Não, eu leio a Bíblia e eu li. O livro, ele me dá uma condição de entender a Bíblia, porque tem hora que a nossa mente não consegue organizar. E os livros vão nos ajudar para isso. Amém, queridos? Então, doutrina da queda do homem, chama Hamartiologia, doutrina do pecado. Ela começa lá em Gênesis, mas só termina lá em Apocalipse. E no meio dos textos do Antigo e do Novo Testamento, 66 livros, 31.173 versículos. Às vezes você não consegue contemplar tudo. Aí os autores eles vão trabalhar, detalhar, fazer as concordâncias e depois se apresentam. Aí você tem o que eu chamo de panorama. Você vai olhar, opa, agora eu entendi. É um pequeno mapa que você vai usar para caminhar nas escrituras com ele. Tá bom? Então, por isso que eu disse, doutrinas, quando bem detalhadas, separadas, organizadas, nosso Deus, muda a nossa visão. Sabia? Depois vai se encaixar tudo. Eu falei de hamartiologia, doutrina do pecado. Aí logo depois vem soteriologia, doutrina da salvação. Eu entendo que é o pecado, depois eu entendo como sou salvo. Aí lá por último vem escatologia. Peraí, fui perdido, fui salvo e agora? Agora a consumação de tudo, escatologia, doutrina das últimas coisas. E aí você vai, logicamente, dentro da sua mente, ter um panorama, um mapa. Sabe quando você olha uma maquete de cima para baixo, você consegue entender, essa rua está aqui, essa casa está aqui. É isso que vai ser formado você entender teologia sistemática. Tá bom? Você vai conseguir visualizar melhor. A teologia sistemática, portanto, é um aspecto organizador. Irmãos, tem muita gente que me procura para fazer perguntas, e eu gosto. Porém, tem perguntas que não dá para se responder assim, sim, não, aqui, ali. E eles ficam bravos comigo. Eu digo, gente, se você não entendeu o panorama, se você não acompanhou a jornada, não adianta eu apontar para o fim, você vai se perder, você não vai entender. A gente estuda lá, sei lá, uma matéria 6 meses, e a pessoa quer que numa conversa de 5 minutos você explique ela. Não dá, só não dá. Então a gente precisa seguir o caminho. E esse estudo de hoje, ele tem esse aspecto organizador do conhecimento. Amém, querido? O conhecimento você já tem. Toda vez que você escutou uma pregação dia de domingo, conhecimento. Toda vez que você assiste uma aula de DVD, é conhecimento. Toda vez que você vem aqui no culto de sexta-feira, conhecimento. Às vezes você tem na palma da sua mão, através de vídeos, tutoriais, postagens.
Tem teologia ali. Mas se você não se organizar, em vez de te complementar, vai te fazer se perder. Amém? Vai virar uma bagunça, um embaraço somente. Tem gente que eu nem coloco mais informação, só digo assim, vem cá, conta para mim. E eu começo a organizar na mente dela. Isso chama-se método socrático. Eu digo assim, o que você acha disso? E a pessoa sabe. Então, mas isso aqui não tem a ver com isso, outro aqui? E a pessoa sabe. Então ela tem o conhecimento, só que está desorganizada a mente dela. Só que está desorganizada. E às vezes isso acontece. A gente fica anos na igreja recebendo, mas a gente não coloca no lugar certo. E no curso de teologia a gente vai encaixar cada coisa no seu lugar. Amém? Tem um aspecto organizador, ou seja, a tarefa de sintetizar de maneira organizada corpos doutrinários. O que é um corpo doutrinário? Eu disse, tudo que tem a ver com pecado, a martiologia é um corpo doutrinário. Tudo que tem a ver com salvação, aí é soterologia. Tudo que tem a ver com Cristo, cristologia. Amém, querido? Então a gente vai separando. Eu quero aprender sobre pregação. A pregação bíblica tem uma arte, uma ciência, chama homilética. Vocês vão ter esse livro. Mas eu não estou conseguindo entender a Bíblia, tem palavras difíceis, tem gêneros diferentes. Tudo bem, vamos estudar uma matéria que vai te ensinar a interpretar a Bíblia, chama hermenêutica. Amém? Então são corpos doutrinários. Vou pegar tudo que eu sei sobre a missão e vou colocar no corpo doutrinário. Como é que chama? Missiologia. Amém? Então é assim que a gente trabalha. Dividindo, a gente conquista. No nosso material, vocês vão perceber o sumário. Primeiro, a doutrina de Deus, teologia, e a doutrina das Escrituras. É tudo, nesse livro aqui, eu considero tudo resumo. Por quê? Porque ele tem um livro só sobre a doutrina das Escrituras, que chama Bibliologia, Introdução Bíblica, que vai mostrar como a Bíblia foi feita, quais são o teor sobrenatural dela, enfim, vai falar sobre a Bíblia. E essa matéria aí você vai estudar 4 semanas, logicamente vai se aprofundar. A doutrina de Cristo e dos anjos, cristologia e teologia. Semana que vem. Semana que vem é feriado, não tem que conversar aqui. Doutrina dos anjos também é um negócio que dá um embope tremendo. Eu coloco na sexta-feira, às vezes, irmãos, eu vou dar um curso de doutrina dos anjos, mas lota, porque tem muitas curiosidades e tem muita palhaçada acontecendo aí fora. Então as pessoas querem vir aprender o jeito certo de se pensar em anjos, né? Tem gente aí que era da nossa igreja que está ensinando como prender o anjo da prosperidade. O pessoal está fazendo isso daí, irmão, isso é ocultismo. É ocultismo. Então, quando a gente vem para a igreja e fala assim, vem que a gente vai ensinar. O irmão chegou para mim na aula e falou assim, Odinelli, e é que eu vi um negócio um dia, eu vi um anjo, uma asa só. Eu falei, poxa, já. Uma asa só. O que significa? Eu falei, não sei, você deve na Bíblia. Mas essas visagens aí eu não sei o que você tinha comido, o que você tinha bebido, eu não sei. Agora a Bíblia eu sei. Então a gente vai estudar a teologia, anjos bons, anjos maus. Aí você vai ter uma ideia, lógico, geral sobre a questão dos anjos caídos. Tem livros e tem matéria, subdivisão disso que chama demonologia. Nós não vamos estudar isso, não dá tempo. Mas já é uma coisa para se pensar. A questão de como que ficou a questão do anjo caído, o que é um demônio, o que é um espírito mau. Enfim, nós vamos pensar isso na próxima aula. Doutrina do homem. Eu falei aqui antropologia. Vamos estudar o homem. Nós assembleanos cremos na tricotomia. O homem é dividido em 3, corpo, alma e espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Só que tem gente que acredita em dicotomia. Uma parte material e uma parte imaterial, que é a parte interior. O espírito e alma é uma coisa só. Eu acho que não tem nenhum problema nem de um lado nem do outro. Só que tem gente que não entende nada de nada, não sabe nem se divide.
Tem gente que acha que quando o homem morre, o corpo e a alma param de existir. Que é isso que o Adventismo do sétimo dia prega. Então a gente tem que repensar isso daí. E tem um corpo doutrinário para isso, chama antropologia bíblica. Como nascemos, como fomos criados, para que fomos criados. Perguntei na sala, para que fomos criados? O irmão falou, para ser feliz. Eu falei, tá assistindo muita televisão. Nós não nascemos para ser felizes, embora sejamos felizes em Cristo. Nós nascemos para a glória de Deus. Isso é que a Bíblia diz. Nós nascemos para ter relacionamento com Deus. Porque tem muita gente que é feliz longe de Deus por um tempo. Por um tempo. E nós, cumprindo o nosso propósito existencial, nós seremos felizes por toda a eternidade. Amém? E nós pensamos nisso em antropologia. Doutrina do pecado, hamartiologia. Hamartia é a palavra que é usada no grego para pecado, erro. Hamartiologia, vamos estudar a doutrina do pecado. E logo depois, soteriologia. Sotéria tem a ver com salvação. Soter, salvador. Então, soteriologia é o estudo da salvação. Amém? Vai ser top também. Eu gosto muito. Irmão, tudo que é teologia, vocês vão ver. Nossa, esse é o que eu mais gosto. Aí vem o outro ali. Esse eu gosto mais ainda. Eu gosto de tudo. A doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia. Pneuma. Sopro. Espírito. Pneumatologia. Estudo do Espírito Santo. Sua obra, seu trabalho. Enfim. E termina, agora eu ouvi a lei que eu percebi que terminava com pneumatologia, termina com eclesiologia, doutrina da igreja. O que é a igreja? Qual o propósito da igreja? Qual sua natureza e destino? Tudo isso nós vamos aprender na última aula e depois fazer a prova, tá bom? A prova geralmente é na última aula. Temos 4 aulas, temos 4 unidades. Eu entrego a prova um pouco antes. Geralmente eu posso entregar no meio de semana, eu já ponho no grupo. Quando você chega aqui, você gasta 15 minutinhos para fazer. Ou então você traz pronto. Sem problema para mim. Tá bom? E você vai ver que é uma bênção. Alguém já está assustado? Ou eu já tirei o medo dos irmãos? É fácil, né? Porque a minha intenção, quando eu faço esse panorama inicial, é dizer assim, moleza. Isso daí, irmãos, não precisa nem do livro. Vamos que vamos. Amém, queridos? Irmãos, tem alguma coisa a falar já dessa introdução? Fazer uma pergunta. Pode fazer. A doutrina de Deus e da Escritura, como é que nós chamamos? Então, a doutrina de Deus nós vamos estudar hoje, vai ser teologia. Teologia. Não, mas já está no livro, a senhora vai ver daqui a pouco. E a doutrina das Escrituras é bibliologia. Só que a gente nem vai entrar profundamente, é só uma vez no livro. Tem um livro só para isso que chama de introdução bíblica. A doutrina do homem, do pecado, a doutrina do homem é antropologia. Antropos é homem. Antropologia. E do pecado é hamartiologia, com H. Hamartiologia. Eu não vou entrar nisso, irmãos, porque é a explicação de quais os capítulos dentro da unidade. Eu poderia dar aula só aqui. Irmãos, muitas vezes eu fico meio agitado, eu paro aqui e dou aula só aqui. Só mostrando para os irmãos como está tudo interligado. Hoje nós vamos falar sobre essa primeira parte aqui. Mas olha a segunda parte, que lindeza. Qual que era a esperança messiânica de Israel? Quando começa Mateus, você vê João Batista dizendo para o povo, metanoia, arrependei-vos, muda a mente, porque o reino dos céus está vindo. Então, por que tinha que mudar a mente? Porque eles queriam um Messias diferente do Messias que Deus estava mandando. Eles esperavam uma coisa diferente. Eles tinham se enganado em alguma coisa. Sabe quando você tem uma esperança? Mas me prometeram. Não, prometeram outra coisa, você não entendeu direito. É exatamente o que aconteceu com Israel. Eles queriam um comandante general vencedor que ia despojar Roma. Deus mandou um carpinteiro e morreu numa cruz. Eles não entenderam isso. Aí você vai ver no 3 ali as 2 naturezas de Cristo. Irmão, isso aqui dá nó na cabeça de qualquer um. Jesus era 100% Deus, mas Jesus era 100% homem. A gente chama isso de união hipostática.
Olha que coisa linda. Você falar isso aí 3 vezes, você já virou teólogo de diploma. União hipostática. Olha que coisa linda. Então você vai aprender sobre essa natureza. Tinha um pastor muito renomado aqui em São José, que ele batia na gente e dizia assim: não tem como, 100% mais 100% dá 200. Aí ele dizia: mas na matemática de Deus é 100% homem, 100% Deus, e fecha a conta certinho, não sobra nada. Mas vamos lá, hoje nós vamos ficar só nessa parte: revelação especial, a inspiração das Escrituras. Isso é inspiração, amém, queridos? A inspiração das Escrituras, e aí teontologia, a existência de Deus, os atributos de Deus. Eu gostei desse jeito. E a doutrina da Trindade ficou bem suave, não ficou pesada. A outra era um pouco mais cheia de nome. Pastor, repita para mim sobre o 100% Deus, Jesus 100% Cristo, ele tinha 2 naturezas dentro dele. Ele era 100% homem, porque senão ele não podia representar o homem lá na cruz. Mas ele era 100% Deus, ele existia antes da existência, porque senão ele não poderia ocupar o lugar que ocupou junto ao Pai. Aí dá-se o nome? União hipostática, com H, hipostática. Mas vocês vão ver tudo isso, só estou antecipando só. União hipostática. Não, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Quando ele trabalha aqui na terra, o seu ofício, ele tinha que representar o homem. Ele não podia, pode dizer assim, burlar a lei, a regra. Ele não podia chegar aqui e falar assim: irmão Carlos, faz tudo que eu faço, hein? Anda aqui. Aí quando você fala: não, o senhor está voando, eu não sei voar. Não. O que ele tinha que fazer, ele tinha que ser nosso exemplo. Então ele vai fazer um milagre. Como é que ele vai fazer? Orar. Porque orar você pode também. Ele tinha que representar o homem 100% para poder cumprir o papel dele lá na cruz. E os milagres ele fazia pelo poder do Espírito Santo, como um homem. É isso que tem gente que não entende. Por isso que ele diz: eu não faço o que o Pai deixa. Por isso que ele ora. Por isso que o Espírito de Deus está sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Capítulo 4 de Lucas. Então, ele vai ser o representante da humanidade, vai nos dar o exemplo. As obras que eu faço, vocês vão poder fazer maior. Por quê? Porque o Espírito está em mim e em vocês. Eu vim mostrar para vocês o jeito de fazer. Aleluia. Só isso. Então é muito interessante isso. Porque tem gente que, isso não vai dar tempo para falar hoje, mas na hora eu vou falar. Teve umas doutrinas heréticas que diziam: não, ele não era homem não. Ele era um leão, ele era um espírito. E a cruz? Não, era uma encenação. Viram ele sangrar, viram ele lá, mas não era um espírito ali. Peraí, estão dizendo que é mentira? Aí o que é que João vai falar na primeira carta? Toda pessoa que nega que Cristo vem em carne, esse é o anticristo. Esse é o diabo. Olha para você ver. Então é por isso que ele está falando isso. Quem falava isso? Então, aí está. Essa falta de separação, nós vamos ver sobre a Trindade bem pouquinho, vira uma mistura. Ele é mãe de Jesus homem, ela é mãe de Jesus homem. Mas mãe de Deus, ele não é Deus? Não. Você não está entendendo nas subdivisões da doutrina. O problema é esse. É porque a doutrina é complexa. E se eu pegar uma parte, eu posso inventar o que eu quiser. Tirando do contexto, eu invento o que eu quiser. Mas eu tenho que tirar do contexto. Mas vamos lá. Ah, Jesus, como eu queria ter tempo hoje aqui. Irmãos, introdução. Deus é o ponto de partida da teologia. Então, quando você escutar alguém dizendo que teologia, letra, mata, o Espírito vivifica, que as coisas espirituais estão de um lado e o aprendizado bíblico está do outro, isso é balela. Quanto mais você se aproxima da Bíblia, mais você se aproxima de Deus. Ele se revela.
Pastor, mas Deus coloca dentro da mente da gente direto, não dá o outro, não preciso ler, não precisa ninguém me ensinar. Você entendeu errado. Tinha um camarada que estava numa carruagem, num caminho solitário. E aí Deus resolve chamar um camarada que estava pregando em Samaria, chamado Filipe. E ele fala assim: Filipe, eu tenho um trabalho para você. Aonde é? Lá no meio do estrado. Quando ele chega lá, tem um eunuco, que era o primeiro-ministro de Canas. Ele está sentado com o livro de Isaías na mão. E Filipe corre atrás da carruagem para cumprir o que Deus mandou ele fazer. E ele vai dizer: o que está lendo? Estou lendo aqui, ó, Isaías. Entende tu que lês? O que é que o rapaz fala? Como vou entender se ninguém me ensina? Por que o Espírito Santo não jogou um raio na cabeça dele nesse momento? Porque o jeito que o Espírito Santo trabalha é através dele. Deus nos deu essa tarefa de ensinar uns aos outros, de exortar uns aos outros, de aprendermos e crescermos juntos. O processo pode ser sobrenatural em vários aspectos, mas depende da nossa humanidade se render à nossa tarefa. Amém, Deus? Tem que abrir o livro, tem que escutar o irmão, tem que aprender, tem que ensinar. Qual é a missão da igreja por todo mundo? Pregando e ensinando. Amém? Tem gente que está lendo a Bíblia na metade, não está entendendo que o nosso trabalho exige muito esforço, exige muita disciplina, exige muita leitura bíblica. Isso daí não tem outro jeito. Mas tem gente que não está entendendo. Eu já fui muito criticado por qualquer jeito. Esses teólogos é tudo gelado, só quando eu estou lá com o pé para cima orando, o camarada não está lá. Quando eu estou estudando, na meia-noite, 1 hora da manhã, o camarada está roncando, com o cheio de lanche. Então, assim, o esforço que a gente faz para chegar próximo do Senhor Jesus, para poder ter alguma coisa para ensinar para os irmãos, está dentro da chamada específica de Deus para a nossa vida. E exige muito esforço, muita renúncia, muita coisa que você deixa de comprar para você, para poder você comprar para abençoar o reino. Um livro que eu compro, eu não compro para mim, eu compro para a minha vocação ser cumprida. Um curso que eu faço, eu não faço por mim, eu poderia estar investindo no meu trabalho. Eu estou investindo na vocação que vai mudar a vida das pessoas. E tem gente que não está entendendo isso. Muita gente vai falar para você: você está aí à toa. Teve gente no Campos Alemães que falou para o outro lado: você não deveria ficar buscando essas coisas. Falou lá na porta: você vai gastar dinheiro à toa, vai gastar tempo à toa. Falou para o rapaz. O rapaz não falou, falou: eu já conheço o pensamento dele, já falou que ele detesta teólogo. Mas olha a vida que ele está levando: uma vida sem fruto, uma vida que não leva a lugar nenhum, nunca cresce, passa um ano, passa 10, a pessoa está lá, aqui espiritualmente. Então aqui vocês vão ter crescimento, porque cresce na graça e no conhecimento. Aleluia. Quanto mais próximo de Cristo, mais a gente cresce. Quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente cresce. E é aqui que a gente vai crescer. Deus é o ponto básico de teologia. Estudar Deus pode parecer um incógnito. Estudar Deus não dá. Então, pastor, então não entendi nada. A teologia, teo significa Deus, logia, logos, é tratado, estudo. Teologia, se for traduzir direto, é o estudo de Deus. Já não é. É o estudo das coisas concernentes a Deus. Toda a revelação dele, todos os atos dele, tudo que ele se deixou conhecer, todo o plano dele. A gente estuda tudo, mas estudar ele diretamente é uma impossibilidade. Não dá para botar ele em cima de uma mesa e começar a analisar cientificamente o que Deus é. Se eu perguntar de onde ele nasceu, eu já não sei. Se perguntar qual que é a condição existencial dele, tem uma briga enorme com isso entre os teólogos cientistas, que chamam ciências da religião, porque eles vão dizer que Deus não existe. Por quê? Porque Deus está fora da existência, ele cria a existência. Aí eu vou falar: pô, pior que tem razão. Mas que coisa doida, né? Então, assim, estudar Deus diretamente é uma impossibilidade. Eu estudo a sua revelação, eu estudo o que ele se deixou ver, amém? Eu estudo aquilo que ele permitiu a gente saber a respeito dele. E isso daí já é suficiente. Isso daí já é suficiente. Em nosso caso, temos a plena convicção de que Deus pode ser estudado na medida que se revela. Na medida que ele se revelou. Eu vou estudar o jeito que ele falou com Paulo. Eu vou entender um pouquinho dele. Eu vou entender o jeito que ele falou com
Abraão. Aí você imagina Deus sentado numa pedra, do lado de fora da tenda desse homem, conversando com ele, e ele dizia assim: esse homem é meu amigo, eu faria alguma coisa sem falar para o meu amigo que eu vou fazer? Aí ele conta o plano dele para Sodoma e Gomorra, debaixo do carvalhal, um oásis na Mesopotâmia, no crescente fértil. Quem está lá sentado com Abraão? Deus. Em toda a sua forma e sua glória e formosura? De jeito nenhum. A existência não comportaria isso. Mas aquilo lá é uma revelação de Deus. A gente, depois vocês vão entender isso, chama-se imanência. Ali é a imanência de Deus. Ali ele se torna pequeno para caber no meu consciente e no seu consciente. Amém? E aí a gente vai entender isso. Em nossa primeira unidade, estudaremos aspectos ligados a Deus, sua natureza. Sem dúvida, não há outra forma de lidar com tais evidências. Às vezes a pessoa quer uma prova cabal, um argumento que não possa ser refutado. Eu olho para ele e digo assim: meu amigo, não existe. Deus, a Bíblia começa dizendo, ele criou. A Bíblia não está dizendo, ó, Deus é assim, Deus é assado, eu vou te provar que ele existe, e depois dizer que ele criou. Não, a Bíblia já chega conduzindo a gente à ideia de que ele existe. E vai argumentar? De jeito nenhum. Ou você crê, ou você não crê. Mas ele não vai argumentar com você. Amém? Ah, mas essa argumentação toda que tem no tempo atual, irmãos, é só dizer sim ou dizer não. Quem que está debatendo, brigando, não sei o quê, que brigue, que debata. Vai surgir alguma coisa boa disso aí? Não. Porque se a pessoa dizer para mim, olha, eu tenho um monte de prova que seu Deus não existe, eu vou dizer, beleza. Eu não tenho nenhuma que ele existe, mas a própria natureza, ela vai dar testemunho do Criador. Isso a Bíblia que diz. Amém? Então, olha só, ao mesmo tempo, a gente tem argumentos teológicos. Você olha a Bíblia, ela não vai dizer, vou provar para você. Não. Ela só tem uma firme convicção na sua narrativa da prerrogativa que Deus existe, é o Criador de tudo. E a partir daí ele começa a se revelar. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus foi ali, Deus foi lá, Deus falou com esse, Deus falou com aquele. E em nenhum momento, se eu disser assim, eu não acredito que Deus falou com Noé, beleza, e daí? Eu não tenho, irmãos, um registro formal de Deus descendo uma reunião para tratar de uma arca que ia ser construída. Ninguém tem. Então eu vou ficar brigando com alguém que não crê. Para quê, irmãos? Deus falou com Abraão, tá bom, falou, eu creio, mas o outro não crê. E eu vou fazer o quê? Mas está aqui na minha Bíblia. Se ele não crê em Deus, ele vai crer em Deus que inspirou a minha Bíblia. Então eu prego, mas eu não debato. Amém? Porque se a pessoa não tem. E aí a crença, diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu chego numa condição de eu falar o que eu creio e virar as costas e ir embora. Se ela vai produzir fé lá também, já não é comigo. Essa é uma obra totalmente do Espírito Santo de Deus. Amém? E se eu quiser brigar com essa pessoa para que a fé entre no coração dela à força, eu não vou conseguir, porque a Bíblia diz que nem com força nem com violência, mas pelo meu Espírito. Então quem produz fé no coração do homem é palavra e Espírito. Amém? Amém. Revelação especial. Isso é a introdução à revelação bíblica. Veja só que interessante. A Bíblia, ela não tem por natureza, princípio ou propósito provar para ninguém da existência e da natureza de Deus. Mas enquanto ele se revela, enquanto Deus aparece na história humana, criando Adão, criando Eva, se relacionando com os filhos, com os descendentes, com os patriarcas, e por aí vai, até chegar na revelação do Cristo. Enquanto essas revelações vão acontecendo, eu vou aprendendo quem é Deus, a sua natureza, o seu gosto, o que ele deseja, o que ele não gosta. O mandamento, para nós mandamento é apenas a revelação da vontade soberana de Deus. A gente não pode encarar Deus como pode e não pode, isso é errado.
Deus é um livro de regras gigante. Não é. Deus é relacional. E numa relação, irmãos, se eu tenho alguns princípios parecidos do pastor Luiz, lógico que nós vamos andar junto. Nós vamos se comunicar e se relacionar melhor. Se a gente for totalmente discordante em tudo, não há relacionamento. Então, se Deus é santo e o pecador totalmente arbitrado em suas vontades, egoísta, extremamente rebelde, como que ele vai se relacionar com Deus? Não vai. Então é isso que eu estou dizendo. Durante a revelação de Deus, não é uma questão de mandamentos e sentenças, é uma questão de relacionamento. Amém? Revelação especial. Porque a revelação geral está no capítulo 1 de Romanos. O que é revelação geral? Deus se revela pela natureza. A Bíblia mostra isso no capítulo 1 de Romanos, que a própria criação revela o Criador. A criação, ele é um cartão postal assinado pelo Criador. A criação prova que existe uma mente por trás dela, que existe um agente causal, que a gente fala na teologia. Só que tudo bem, só que a própria natureza, falando com o Criador, ela não detalha. E o que a Bíblia faz? A Bíblia detalha. Por isso que não é uma revelação geral, é uma revelação especial, específica. Na Bíblia, eu não vou só ver que a natureza tem um Criador, eu vou ver como ele criou e qual o propósito da criação. Eu vou ver detalhes da vontade desse Criador. Eu vou poder ter uma ideia do seu código moral, até da sua personalidade. Irmãos, quando você fala assim, pense em Deus um minuto, parece que vem à sua mente tudo que é de bom, não é? Amoroso, cuidadoso. Algumas pessoas podem imaginar um senhor de idade, um avô com os cabelos brancos. A Bíblia mesmo já retrata mais ou menos isso. Cabelo branco tem a ver com sabedoria, experiências, mas também tem a ver com cuidado, porque o pai cuida, mas o avô cuida mais. Então a gente vai ter essa visão. Agora, com a revelação de Jesus, Hebreus 1 diz que a gente via e entendia, a gente recebe a revelação através dos profetas, através de um monte de revelações indiretas de Deus. Mas no capítulo 1, verso 1 de Hebreus, você vai perceber que a revelação maior para esse tempo é pelo Filho. Então hoje, quando pensa em Deus, você pensa em Cristo, você pensa em Jesus. A maneira como ele tocava, a maneira como ele curava, a maneira como ele puxava o pecado para próximo de si, a maneira como ele expressava amor por a humanidade. E agora o retrato, a imagem de Deus é o Cristo. Sim ou não? Quando eu falo imagem, não estou falando naquele crucifixo lá da igreja católica, não. Segura aí. Vocês estão entendendo até aqui ou viajei? Mais ou menos? Mais ou menos, pastor Ronaldo. Tudo bem aí, Anderson? Aí são meus parceiros ministeriais lá do. Venha me dar apoio moral para não ficar sozinho aqui com medo de vocês, tá bom? Na primeira aula aqui, eu tenho que trazer guarda-costas. Vai que vocês não gostam. Existem duas categorias, eu falei isso até agora, tá bom? Então eu só vou falar da revelação de Deus, a revelação geral, que eu acabei de citar, e a revelação especial. Amém, queridos? Bom, pela criação, a revelação geral, não dá para entender detalhadamente o propósito, o plano e a natureza de Deus. Não dá. Então a natureza de Deus eu vou ver na palavra revelada, que é a Bíblia. E nós vamos caminhar para isso. Enquanto a revelação geral possibilita o ser humano conhecer alguns aspectos de Deus, um Deus provedor, criador, todo-poderoso, mantenedor, eu posso ver pela natureza. Irmãos, uma vírgula que destoa, existe um desastre ambiental. Se a gente perdesse um segundo dessa proteção que nós temos da camada de ozônio, quantas pessoas morreriam? Tudo é calibrado. No livro de Jó fala sobre a questão das marés. A água, irmãos, batendo lá no mar, ele tem um efeito tão poderoso sobre a estrutura do planeta. As pessoas não entendem isso. As árvores, o mar, irmãos, que gera oxigênio para nós.
E tem muitas coisas ali que as pessoas estão descobrindo agora. Depois de todos esses milênios de criação, hoje, as pessoas dizem, nossa, o cara é um gênio, porque ele está descobrindo o que Deus já fez. E que às vezes está revelado nas Escrituras há mais de 2.000 anos. Gênio não é quem descobriu agora, gênio é quem fez. Foi Deus que fez. Amém? Isso é maravilhoso. Ela não é suficiente para trazer salvação. Então eu não vou sentar olhando as árvores, por mais que eu vou contemplar, nossa, que céu bonito, que lua linda, natureza, tem um Criador, vou adorar esse Criador. Não vai acontecer assim. Por quê? Por causa da nossa natureza, irmãos. Quantas pessoas fizeram essa contemplação e começaram a adorar a lua, e começaram a adorar o raio, e começaram a adorar a chuva? Irmãos, hoje o rio Ganges, lá na Índia, é um Deus para eles. O rato é um Deus para eles. Que nojo. Então a gente percebe que pela contemplação da criação, a revelação geral nos salva. E a Bíblia especifica isso. Como que ela diz? Só há um caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Só há um caminho. Então a revelação geral, ela não aponta diretamente para Cristo. A revelação específica, a Bíblia, ela aponta para Cristo. E Cristo é a salvação. Olha que coisa boa. Esse processo de revelação especial, ela acontece de cinco formas. Primeira coisa, ela é pessoal. É o conhecimento de Cristo através das Escrituras inspiradas. E por que tem essa pessoalidade? Por intermédio de uma comunhão pessoal, o homem chega a conhecer as características de Deus, o conhecimento prático do próprio Deus, sua existência, suas perfeições. Então, peraí, como é que Abraão vai ser salvo? Na sua convivência com Deus, ele passa a obedecer a Deus, a confiar em Deus. E isso aí, a palavra confiança na Bíblia é pistes, que para nós é a palavra fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Amém, queridos? A Bíblia fala que se crer, seremos salvos. Então, fé, confiança, crer. Amém? Então, quando eu conheço a Deus, quando eu começo a me relacionar com Deus, isso gera confiança. Deus, tudo que Ele falou para Abraão não conhecia, mas tudo que Deus falou para Abraão, Deus cumpriu. Isso gerou confiança. E essa confiança, aí Romanos vai dizer que foi colocada na conta de Abraão, essa fé, como justiça. E essa justiça justifica o pecador. Então Deus olha para Abraão e fala assim: esse aqui merece um lugar de gente em cima, porque ele confiou em mim. Em todo e qualquer momento temos que entender uma coisa: ninguém se salva, Deus nos salva. Amém? A revelação parte de Deus. Não foi Abraão que buscou a Deus, foi Deus que buscou a Abraão. Não foi Noé que buscou a Deus, foi Deus que buscou a Noé. Amém? É muito interessante. Tem gente que fala assim: eu sou tão bondoso que vou buscar a Deus. Não, Deus é tão bondoso que se revelou para você. É isso que é o negócio. Então a primeira coisa é a pessoalidade. Quando eu me relaciono com Deus, isso gera salvação. Amém? Eu tenho que me relacionar com Deus de alguma forma. Eu tenho que buscar esse Deus de alguma forma. Eu tenho que aceitar a sua palavra para mim de alguma forma. E essa revelação aí vai aumentando e criando mais relacionamento. Um namoro, um casamento, é isso. Passa um tempo de casamento, você tem mais conhecimento. Às vezes algumas paixões, o cara é muito bonito, a mulher é muito bonita, isso daí fica lá no fundo, fica lá para trás, você é mais. E o que mantém então o casamento? O negócio fica muito melhor. É o quê? É companheirismo de um conhecimento mais centrado. Quanto mais conhece, mais você ama. Deus e o homem têm a sua relação bem aumentada com essa relação. Por isso que eu digo, irmão, não venha bater cartão na igreja, venha se relacionar com Deus. E você não vai precisar de ninguém te buscar na sua casa, ninguém te forçando a cultuá-lo, porque quanto mais você o conhece, mais você o ama. Irmãos, a revelação progressiva, ainda que a construção de Deus, da sua revelação, não é progressiva. Deus já é tudo que Ele tem que ser.
Mas para nós, irmãos, ele foi a contragosto, vamos dizer assim. Abraão conhecia Deus de uma forma, Moisés conhecia mais, Davi conhecia mais, Paulo conhecia muito mais. E Deus se revela para nós hoje muito mais. Durante a história da construção bíblica, Deus foi se revelando um pouquinho a mais cada vez. Amém? Então é progressiva essa revelação. Até chegar em Paulo. Paulo, no capítulo 3 de Efésios, ele diz assim que a igreja seria um mistério oculto em Deus, que agora era revelado, agora lá na época de Paulo. Mas para nós hoje, quando a gente pensa na história bíblica, somar na história da igreja esses 2000 anos, nós percebemos que o plano de Deus hoje é muito claro para nós. As questões do pós-vida, eles não tinham esse entendimento, nós temos. Tem gente que quer retornar, vamos perguntar para o Rabino, que ele tem uma experiência, um conhecimento maior. O Rabino ainda está pensando coisa ali, irmãos, lá do Arco da Velha. A gente já tem uma revelação muito maior de Deus, porque ela progrediu através da nossa experiência com Cristo e da substituição da nossa vida, clareando a revelação bíblica. A questão da Trindade, eles nunca vão entender. A gente entende por causa da revelação bíblica e da revelação que o Espírito Santo causa em nós através da leitura da palavra. Essa registrada aqui é a base que Deus revelou e preparou mesmo para ficar registrada para nós. Amém? Só isso. Vou poder chegar porque eu tinha que falar mais e não vai dar tempo. Irmãos, o quinto é a revelação que foi transmitida. Para pensar nisso. Eu vejo um efeito, eu falei agora há pouco com vocês, essa ideia que parece que está disseminando. Eu pensei que ia acabar, ela parece que piorou. Um negócio anti-intelectual. Se eu tenho que estudar, então não é espiritual. Sabe? Que as pessoas fazem um dualismo. Espiritual é se eu me ajoelhar e gritar. E se eu me sentar e ler, aí é carnal. Aí é intelectualismo, aí é arrogância, soberba, prepotência. Espera aí. Não. Primeiro que tudo, que dentro do propósito de Deus para a igreja é um propósito de passar para frente, transmitir o que? A revelação, a Bíblia. E aqui nessa ocasião, o autor ele coloca de uma forma bem simples. A principal tarefa dessa escritura é gerar fé na próxima geração. Ao armazenar as revelações divinas, ela tem o seu papel primordial de oferecer conhecimento de Deus, porque ela vai somando os conhecimentos de Deus, as narrativas. Então, quando chega Moisés, ele olha para trás e vê toda a história do patriarcado. Todas as histórias apontam com Deus que agora ele vai conhecer de forma pessoal, mas ele já conhecia através da história dos patriarcas. Quer dizer, talvez eu não conheça Moisés, imagina. Eu não conheço o Deus de Moisés, mas eu já conheço o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. De alguma forma eu já conheço. Quando Deus se revela para ele, caminha com ele 40 anos, irmão, agora ele conhece ali, tete a tete. É igual os crentes, às vezes, estão chegando, conhecem as experiências, conhecem as histórias, mas ainda não tem essa relação pessoal, sua experiência pessoal com Deus. Depois de um tempo, irmãos, você vai perceber que tudo quanto a Bíblia relata, ela pode ser vivenciada, não é teoria, é vivencial. Se lá fala de um irmão que foi curado, você vai perceber que dentro da igreja tem irmão que foi curado. Se lá fala de um irmão que foi alcançado, recebeu um dom, foi arrebatado, viu o terceiro céu apóstolo, vai ter irmão na nossa história, principalmente no pentecostalismo, que vivenciou essas coisas também. Isso quer dizer que é um Deus que continua, quer dizer, então essa transmissão de conhecimento e revelação de Deus ainda continua. Amém? Lógico que hoje nós temos a Bíblia como um todo. Irmãos, eu vou parar por aqui, vou chamar o Oséias Santana, que está chegando aí. Vem aqui, Oséias. Ele é o líder dessa região aqui de vocês. O setor sul ele tem duas regiões, setor sul 1 e 2. O setor 1 é aqui, Satélite, Interlagos, Letônia, Bosque. E o líder de vocês nesse setor, o líder dos pastores, o líder das igrejas, é o pastor Osé Santana. Osé Santana é professor do Fabado também, foi professor do IBAD há muito tempo, trabalha comigo já há mais de 10 anos. E ele é o líder, então eu estou aqui
passando a bola para ele me abençoar. Amém? Ele estava lá na igreja dele, eu acho que era esperando os varões lá. Porque os varões foram para lá e saíram da porta agora há pouco. Só que ele está aqui agora, eu quero passar para ele falar alguma coisa aqui e a gente volta para a aula. Tudo bem, irmão? Dê um Pai Seu pós-essa. Irmãos, a paz do Senhor, que alegria ver isso aqui está acontecendo, né? Esse núcleo, na verdade, ele está retomando, né? Já existiu um núcleo teológico aqui há alguns anos atrás, só que aí foi perdendo a força e acabou que parando, mas eu fico feliz de ver aqui vocês, né, se esforçando nessa jornada pela busca do conhecimento, né? Colocando em prática aquilo que as Escrituras nos orienta, nos ordena, na verdade, né? Crescer na graça e no conhecimento, né? Quem cresce só na graça corre um grande risco. Quem busca só a graça, aquilo que se entende de graça, corre um grande risco de se tornar um fanático religioso, né? E é o que acontece muito no nosso meio pentecostal. Quem cresce só no conhecimento se torna apenas um intelectual, um conhecedor, mas todo conhecimento sem aplicação ele é vago, ele não serve para nada, né? Então a teologia é o ponto de equilíbrio para que nós sejamos crescidos tanto na graça quanto no conhecimento, né? De nada vale estudar 2, 3, 4, 5 anos, fazer mestrado, doutorado de teologia, se a gente não colocar isso à disposição da igreja, né? Só o conhecimento ele é vago demais, ele não resolve o problema, né, da igreja. Ainda eu quero não vou tomar o tempo do pastor Rondinelli aqui. Não, imagina. Não quero nem ver que disciplina que é, já vi. Teologia sistemática, Denilson é o nosso coordenador da faculdade. Só gostaria de construir uma reflexão rapidinha com os irmãos aqui, né? Antes de falar alguma coisa aqui, né? Queria dizer que vocês estão sendo privilegiados, né? Pela presença do professor Rondinelli aqui. Hoje ele é o coordenador do núcleo de educação teológica do nosso ministério. Todos aqui são o Ministério Taubaté. Tem alguém que é de outra igreja aqui que não seja Assembleia de Deus, o Ministério Taubaté? Tem um irmãozinho ali? Amém? Mais alguém? O resto são do Ministério Taubaté, né? Então, os irmãos sabem que vocês estão sendo privilegiados aqui, né? O pastor Rondinelli já tem muita experiência na área da educação bíblica e teológica, e além do conhecimento, muito conhecimento prático na área, né, do pastoreio. Então, vocês estão sendo realmente abençoados por Deus, e eu gostaria, né, de que vocês realmente começassem, terminassem esse curso, que vai ser uma jornada de muito crescimento para a vida de vocês, né? E eu quero construir um pensamento aqui de uma frase que eu li essa semana. Eu tive a infelicidade de ler essa frase essa semana, porque o Facebook, irmãos, ele dá voz para os medíocres também, né? É bom, mas dá voz para todo tipo de pessoas. E eu li uma frase essa semana que disse assim: teologia forma teólogo, mas a igreja precisa de pessoas chamadas por Deus, porque quem forma pastor é o chamado de Deus. Olha só que engodo: teologia forma teólogos. E aí nessa frase a pessoa já meio que criticou, apontou a teologia como algo que não tem valor nenhum, né? E dizendo que o chamado, a vocação não tem ligação nenhuma com o saber teológico. Só que aí você vai para as Escrituras Sagradas, e vocês estão falando aqui de revelação, né? Revelação especial de Deus e coisas assim. Quando você vai para as Escrituras Sagradas, você vê Paulo escrevendo, por exemplo, a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo dizendo para Timóteo: procura
Procura, ou seja, é responsabilidade sua. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: eu sei que você tem chamado, você tem vocação, né? Paulo já havia dito para Timóteo, para ele despertar o dom que existia nele. Paulo reconhecia tudo isso em Timóteo: chamada, vocação, dom, mas agora ele responsabiliza Timóteo, que tem chamada, que tem vocação e que tem dom, dizendo para ele: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero focar nessa última parte do texto, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem na linguagem de Paulo? Tem algumas palavras, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua original grega, e tem algumas palavras que na tradução perde a força da expressão, E a palavra que Paulo usa ali para manejar bem é uma palavra grega chamada ordotomeu, e essa palavra ordotomeu no grego significa cortar uma linha reta, e na língua grega, na cultura grega, essa expressão, essa palavra ordotomeu, ela trazia a ideia de vários conceitos, mas uma delas, por exemplo, é alguém, uma dona de casa, pegando uma fruta e cortando ela no meio, exatamente no meio, nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, no meio certinho, duas partes iguais, duas metades. Ou um agricultor que ara uma terra e ele está fazendo aqueles cortes na terra, para depois jogar a semente e crescer. E crescer. Não sei quem viaja aí pelas estradas aí, observa, nas estradas aí aquelas plantações tudo retinho, tudo bonitinho, alinhadinho, porque nada cresce desorganizado. Sem organização nada cresce, irmãos. Porque se jogar semente de qualquer maneira lá, uma vai atrapalhar o crescimento da outra. Então nada desorganizado cresce. Ou ainda um pedreiro, essa palavra ordotomeu que Paulo usou, traz a ideia de um pedreiro levantando uma construção a partir de uma pedra de esquina que tem que ser cortada no ângulo exato, senão a construção já vai crescer toda torta. O que Paulo está querendo dizer? Resumindo tudo isso, o que Paulo está querendo dizer quando ele fala que maneja bem a palavra da verdade? Ele está falando de excelência. Ele está falando: Timóteo, procura, você tem que se esforçar para você se apresentar a Deus aprovado. A palavra aprovado ali no grego é dokimos, aprovado depois de um exame, depois de provações, Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, porque quando você estiver em evidência, você não tem do que se preocupar, você será uma pessoa com dignidade de estar ali, e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, o que preza pela excelência. E aí, voltando àquela frase inicial, de que teologia produz teólogo, mas pastor é formado através do chamado. Aí eu pergunto: o pastor tem que fazer o seu trabalho pastoral com excelência ou não? A teologia, irmãos, é uma ferramenta que de fato não é porque vai estudar teologia que vai ser pastor, que vai ser missionário, que vai ser isso, que vai ser... Não. A teologia é uma ferramenta que te dá condições de exercer o seu ministério, a sua vocação com excelência. E é disso que a igreja precisa, irmãos. Tem pessoas, tem almas desesperadas clamando por obreiros, por obreiras, por irmãos, por irmãs que façam a obra de Deus com excelência, E eu creio que vocês estão aqui porque vocês têm esse interesse de serem ferramentas nas mãos de Deus, fazendo aquilo que Deus confiou nas mãos de vocês para fazer com excelência. Então, a minha palavra aqui é de incentivo para que você que começou hoje, você vá até o final. Eu dei aula há mais ou menos uns 10 anos com esse curso, e a gente já tem experiência, a gente sabe que muita gente começa na empolgação achando que vai estudar teologia hoje e amanhã já vai sair daqui falando grego, hebraico, aramaico, E aí a pessoa vem com uma certa empolgação e depois se decepciona. Mas a construção do saber, irmãos, o saber ele é degrau por degrau. Ninguém nasce sabendo tudo.
E ninguém nasce e ninguém vai aprender tudo do dia para a noite. Então são degraus por degraus que vocês vão subindo. Eu sempre dizia isso para as turmas que a gente começava. Você mesmo não percebe que você está crescendo, mas as pessoas que estão ao seu redor percebem. Você não percebe, você fala assim: puxa vida, eu estou fazendo teologia, mas parece que não está servindo de nada, eu não estou aprendendo nada. Mas você não percebe o seu crescimento, mas as pessoas que estão ao seu redor percebem. Então, fiquem firmes, vá até o final, permaneça, porque eu sei que Deus ele tem grandes coisas para fazer na vida de vocês, tá bom? Então vocês vão ser essas pessoas que vão servir a igreja com excelência e vão ser canais de Deus na vida da igreja. Até porque, só mais um minutinho, até porque, irmãos, a teologia, vamos pensar uma coisa aqui. Eu sempre gosto de perguntar isso para a igreja. A Bíblia, ela é de origem humana, de origem divina ou de origem humana e divina? Quem que acha que a Bíblia é de origem divina aqui? Levanta a mão. Quem que acha que a Bíblia tem origem em Deus? Quem que acha? Irmãos, quem que escreveu a Bíblia? Quem que inspirou ela? Vocês não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Então ela tem origem em Deus, sim ou não? Quem acha que a Bíblia tem origem humana aqui? A Bíblia não foi escrita por homens? E aí, a Bíblia tem origem divina ou humana? Foi Deus quem escreveu? Foi Deus quem inspirou. Mas quem escreveu foi homens, inspirados por Deus, é bem verdade. Mas foi homens. Não foi cachorro, não foi cavalo. Deus não usou mula, Deus não usou jumento. Deus usou homens. Pedro, Paulo. O pastor André acabou de falar aqui, sobre o conhecimento progressivo, a revelação progressiva. Então a Bíblia, ela tem origem divina e origem humana. Na origem divina, porque foi Deus quem inspirou, é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. É um engodo hoje da modernidade de alguns teólogos liberais em dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa do auxílio divino para ter a compreensão correta das Escrituras Sagradas. Então, por isso que eu falei, o conhecimento teológico sem espiritualidade não vale de nada, Mas ao mesmo tempo, a Bíblia tem origem humana. Ela foi escrita por Paulo, ela foi escrita por Pedro, por Moisés, por Isaías, por Jeremias, e por aí vai, são cerca de 40 escritores, em épocas diferentes. E a Bíblia foi escrita, ela finalizou mais ou menos 2000 anos atrás. E ela foi escrita num contexto geográfico que, pelo menos eu não conheço, Israel. E por mais que você vá viajar para Israel hoje, já não é a mesma coisa. E a Bíblia foi escrita numa língua que não é a nossa língua, não é a língua portuguesa. Paulo escreveu em língua portuguesa. Foi escrita no grego, no hebraico, no aramaico. Então, por causa dessas questões da origem humana da Bíblia, vocês vão se deparar com dificuldades na leitura bíblica. Ou todo mundo que lê a Bíblia aqui acha que entendeu tudo. Então nós temos algumas dificuldades na leitura, no estudo da Bíblia hoje, que eu chamo de distanciamento. Distanciamento geográfico, distanciamento cultural. A cultura deles era totalmente diferente da nossa, distanciamento cultural, distanciamento linguístico, a língua diferente, as características gramaticais da língua deles eram totalmente diferentes da nossa, distanciamento geográfico, já falei, distanciamento temporal. E como é que eu vou sanar todas essas dificuldades para eu ler a Bíblia? Qual que é a ferramenta que me dá condições de compreender, pelo menos da melhor maneira possível, as Escrituras Sagradas? Através do estudo teológico. A Bíblia, como origem divina, você precisa da revelação de Deus, da ajuda do Espírito Santo para interpretá-la. A Bíblia, como origem humana, você precisa se debruçar a ela, estudar, lançar mão de ferramentas que te ajudam na compreensão dos seus textos. Amém, irmãos? Então, estudar teologia é manter uma postura espiritual, orar, pedir revelação de Deus, mas ao mesmo tempo se esforçar, comprar livro, investir, ler, pesquisar e estudar teologia principalmente.
Amém, irmãos? E aqui eu finalizo e Deus abençoe. Se deixar, vai embora. E eu vou precisar sair, irmãos, porque eu tenho que voltar lá, minha esposa está lá, ensaiando com as irmãs também, está tendo ensaio com os varões, para o evento da semana que vem que a gente vai ter. Só saber que nós dois estamos aqui. Irmãos, o Osés deu metade dessa unidade aqui, tá? É exatamente o que nós vamos entrar agora sobre o container, tá ali. Irmãos, vamos pode ficar em pé para tirar essa foto? Deus abençoe o pastor Zé. Deus ovelhinhos com aqui, ó. Matar a saudade. Irmãos, o Zé deu aula disso aqui, dezenas de anos, e conhece os autores do livro, conhece também. E ele estava tocando nesse ponto aqui, então eu vou passar. Irmãos, é um erro que está acontecendo. Eu escutei na sede de um grande ministério um tempo atrás, um pastor da diretoria falou assim: irmãos, a Bíblia contém a palavra de Deus. Irmãos, isso é uma heresia que os liberais contam. O que ele está querendo dizer? Se ela contém, se eu falar para você que aqui contém verdades, praticamente eu estou dizendo que algumas coisas são verdades, elas só contêm a verdade e uma parte é mentira. E aí define que eu e você vamos procurar as verdades e vamos poder isolar as mentiras. Então, tá lá, pecado, tal coisa, não concorda. Então, da minha visão é mentira. E é isso que o liberal faz. Uma coisa é verdade, outra coisa é mentira, e quem define isso é ele. Amém, queridos? Amém. Então, não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia inteirinha é inspirada. A Bíblia tem suas conotações que a gente precisa estudar, como o pastor José falou. A gente precisa averiguar, vamos dizer assim, os contextos histórico, cultural, para quê? Para poder entender. Ah, pastor, isso aqui é absurdo. É absurdo. Se você entender com a ótica ocidental moderna, se você entender com a ótica de um agricultor de 2.500 anos atrás, vai fazer sentido. E é isso que nós fazemos. Nós tentamos romper essas barreiras que o José falou. Barreira cultural. Nossa, tem gente hoje no nosso meio que nunca colocou a mão no carneiro, num cordeiro, num bode. Então nossas crianças são criadas no meio urbano, nunca colocou a mão. Então quando a gente vai estar aqui pregando, e as ovelhas, e o pastor, ele não sabe que é um pastor, não sabe que é uma ovelha de verdade. Talvez num desenho, talvez num filme. Eu fui criado, né? Meu pai criava essas criações. Então eu fui criado cuidando do carneiro, cuidando do bode. Então tudo que fala na Bíblia, eu lembro. Eu sei o temperamento do bode, eu sei o temperamento da ovelha, é totalmente diferente. Vamos dizer assim, existência na questão genética pode ser primo, mas são bem diferentes. Então quando a Bíblia coloca uma alegoria, uma ovelha, aí eu consigo entender. Mas tem gente que não vai conseguir entender. Então a gente tem que fazer essa transição. Amém? Mas isso não quer dizer que a Bíblia seja mentira em suas partes, ou que esteja errada, que é um problema também. Quando eu digo que está errado, eu começo a ajudar o que é certo e errado nas escrituras, e eu vou criar um problema para mim. Amém, queridos? Então, o debate é importante. Conceito: a Bíblia é a palavra de Deus? Nós vamos defender que é. Ela erra? Nós vamos defender que não. É inerrante, é infalível. Tudo que Deus quis dizer, Ele disse. Eu posso até não entender, eu posso até ter uma dificuldade de interpretar uma parte, mas não quer dizer que a minha dificuldade seja a dificuldade de Deus. Amém, querido? Claro que pode. Conjecturando, isso é coisa de
Jesus quando ele era pregador. Aí Deus me colocou na vida dele, eu trouxe ele para o lado bem. Ele era pregador itinerante. Conjecturando, irmãos, aí uma pergunta aqui, todo consultor. Tem gente que está pregando, aí tem um texto lá, o Senhor meu pastor, nada me faltará, e também faz em vez de espaço, de lançamento pelas águas tranquilas. Aí o pregador vira um poeta nessa hora, e ele vai fazer um adendo, ele vai acrescentar, ele vai assim, irmãos, vou conjecturar. A ovelha estava lá, e um pote de azeite derramou para as moscas não pousar, e tudo, e não sei o que. Aí ela aumenta, ela muda até o contexto. Existe um programa de humor antigamente na televisão, quando eu digo antigamente, estou falando que eu assisti quando era criança, e que um cara ia ler uma carta, e ele lia tudo errado. O autor da carta, mandaram uma carta para você ler para mim, por favor. Aí ele começa a ler tudo errado, e tira totalmente do contexto, sabe? A pessoa está dizendo, eu gosto de você, na carta ele vai ler e entender que eu não gosto de você. É tudo o contrário. É a mesma coisa conjecturar às vezes. Ela foge do contexto. Jesus está dizendo, ama o teu próximo. Aí o conjecturador vai e faz um adendozinho, faz um atalhozinho e tira para longe. Quando as pessoas vão pregar, por exemplo, sobre as 10 virgens, que seriam as damas de honra, quando vão pregar sobre o semeador, o bom samaritano, o pessoal massacra esse texto. Aqui o bom samaritano é Jesus e não sei o que. Mas lá está falando. Jesus aqui é o noivo e a noiva é as 10 virgens. Mas 10 não é uma noiva só? A igreja não é uma só? E aí você foge do contexto conjectura e vira padrão, viu? Esse é o problema. Porque um fala e todo mundo começa a repetir. E é certo? É errado. É muito errado. Quando você pega um texto, irmão, o que você pode fazer de melhor? Ler o texto. E o que você pode fazer de melhor? Explicar o texto. E aplicar o texto no nosso tempo. Jesus está falando sobre amor ao próximo. Eu leio o texto, pego essa ideia, qual é a ideia? Amar o próximo. E aplico na vida da igreja. Irmão, nós temos que amar o próximo. Está feito meu papel. Eu não tenho que ficar mudando, acrescentando. Porque aí eu posso criar, todo texto que eu tiro do contexto, eu crio um pretexto para ele. Eu crio um problema. Então, não. Eu posso criar uma alegoria, eu posso criar uma história, vamos dizer assim, onde eu aplico alguns princípios, posso, com muito cuidado. As parábolas bíblicas eu não mudo, mas tem parábolas dos escritores, tem parábolas do pregador, então eu tenho que explicar, irmãos, vou contar aqui uma parábola, alguém fez assim, deu isso, bom, uma questão pedagógica. Enquanto você está ali numa didática de pregação, você usa isso como uma ferramenta, mas tem muito critério. Eu não posso viajar, porque senão eu levo todo mundo comigo para longe da Bíblia, entendeu? E os pregadores pentecostais mais gostam. Viajam ou não viajam? Eles costumam pregar 40, 50 minutos, quando termina, foi 5 minutos de Bíblia. E o resto foi só conversa fiada. Pastor, Esse é o problema. eu ouvi uma pregação de um pastor famoso aí, sabe? Ele torceu aqui para mim. Ele falou que Jesus tinha casa na praia. Jesus tinha. Falei, nossa. O nome do Osés é Osés Santana. Mas o Abílio Santana veio com essa conversa, que Jesus era proprietário de uma empresa de imóveis, e quando ele falava para a madeira, ele era o criador. Eu quero que seja aí a madeira se contorcia e virava a madeira se contorcia e virava uma mesa. E o pessoal queria comprar porque era perfeita. Não tinha ferramenta na época para fazer aquela perfeição. Aí todo mundo chora escutando essa pregação. Meu Deus, que maravilha, é verdade. Não é verdade, irmão. Jesus não tinha dinheiro. Jesus não cresceu rico, o pai dele não era rico, ele não era rico, e todo o contexto histórico do Novo Testamento prova para mim isso. Quem sustentava o ministério público de Jesus eram as mulheres que davam oferta, era tudo muito pouco, mas Jesus não tinha, o filho do homem não tem onde repousar. Mas isso daí, pastor, a gente tem que tomar muito cuidado
cuidado, nós que somos, todos nós, né, que pregamos, para a gente não entrar na onda, repetir isso daí. Então, mas porque repete. isso, infelizmente, tem povo que gosta de ouvir. Então, mas lá no púlpito, quando o camarada está pregando só Bíblia, o pessoal acha enfadonho. Quando a pessoa entra com uma coisinha dessa, parece que acende alguma coisa, muito mais no glória, no show. Mas Jesus é. Vamos lá. Então, tudo isso aqui o pastor José já tinha falado sobre a questão do que é a palavra de Deus. E não larguem disso, irmãos, não abandonem isso. Hoje tem canais, nas principais mídias, irmãos, tem canais no Instagram que eu vi essa semana, no TikTok, que é videozinho de 1 minuto, pegando pequenas porções de textos bíblicos e mostrando a familiaridade dele, o erro dele. Aqui está dizendo, mas mentira. Aqui está dizendo, mas mentira. E quem está consumindo isso? Nossos jovens e adolescentes. E aí, eles estão aqui para assistir uma aula toda, mas eles estão lá no TikTok também. Olha que perigo que nós estamos correndo. Quem que vai fazer a cabeça das molecadas não sou eu aqui dentro. São essas pessoas que estão lá no Instagram deles. E elas sabem, irmão, fazer uma heresia bem bonitinha, revestir ela e entregar para esses nossos meninos. E não é só os meninos, os meninos também estão pisando a bola. E os pastores, como Oséias diz, precisam estar preparados para romper com isso. E a maioria não está. Quando eu digo maioria mesmo, é uma grande maioria. Eu já fui extremamente criticado pelos meus pais, pessoas que estavam do meu lado em púlpito e criticavam, zombavam pela minha sede de estudar. E isso daí eu já zombaram com o microfone na mão. Aonde, né? Deve estar com mais um diploma. Não, diploma. Diploma a gente compra. É o que eu aprendi enquanto buscava esse diploma. É o que importa. Tá bom? Então vocês vão entender isso. O debate sobre a autoridade da Escritura teve início com o que chamamos de racionalismo teológico. Uns 200 anos atrás para cá, começou aqueles debates, sabe, fortes. E o ateísmo estava em voga. Intelectual de verdade não pode crer em um Deus místico, um negócio esotérico, nada disso. Eles diziam que a fé nossa era burra. Então começou os debates, o ateísmo, o agnosticismo contra os crentes. Isso até por um lado era bom. Sabe por quê? Porque os crentes perceberam que eles precisavam estudar mais. E aí grandes homens, grandes apologistas, grandes teólogos nasceram no fervor dessas batalhas. Deus usou eles. E aí essa geração nossa aqui não tem tanto isso, mas nós ganhamos com isso. Amém, queridos? E sinceramente hoje é tão necessário ou mais necessário uma boa batalha bíblica, um bom conhecimento. É muito mais necessário, talvez eu acredito sim, do que no século XIX. Como eu disse, a disseminação do erro, ela é muito fácil, irmãos. Amém, queridos? Irmãos, achar água suja e contaminada é fácil. Eu vou ali fora e vou achar uma poça d'água. Mas achar água boa, potável, limpa, cristalina, não se acha em qualquer lugar. Por outro lado, contaminar uma água pura é muito fácil. E limpar uma água suja já não é tão fácil assim. Amém? Então a gente precisa averiguar isso. Acho interessante isso aqui, eu vou correr. A Bíblia é um livro divino humano. Acho que quem escreveu esse livro foi o Oséias. No qual cada palavra é ao mesmo tempo divina e humana. Como assim? Quem inspira é Deus, mas quem coloca no papel é humano. O jeito de falar, ainda que seja Deus que coloca, mas o jeito é o mesmo. Mas pastor, tem certeza disso? Absoluta. Tanto é que dos 40 autores que o José citou, tinha autor que era boiadeiro. E quando ele ia falar, ele falava de boi, ele falava de vaca de Bazã, ele falava de ciclone, que era coisa na cabeça dele.
mas ele embasava de tal forma a revelação de Deus, mesmo naqueles contextos que era dele, que a revelação não saía, irmãos, do mérito da pureza do que Deus queria falar. Aqui é um soberbo, aí Amós fala que é um soberbo, tá bom, vocês são vacas de Bazã, mas o que tem a ver vaca de Bazã com a soberba? Ele explica direitinho, que nem diz o mineiro Orne. Aí tem um rei falando, então ele vai falar no contexto da realeza, ele vai escrever, o pastor escrevendo sobre o cuidado de Deus, ele vai falar, o Senhor é o pastor, nada não faltará, e ele vai falar do contexto das águas cristalinas, dos pastos verdejantes, e ponto. Mas vai tirar a clareza do que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu cuido, e ele vai explicar como ele cuida, na linguagem de quem? Do autor. E vai fazer sentido para aquelas pessoas. Se Deus fosse falar, irmãos, na linguagem de Deus, usando o que está na cabeça de Deus, quem compreenderia? Esse é o quesito máximo disso. Ele vai falar dentro da linguagem dele, mas com a perfeição da inspiração de Deus. Jesus mesmo falou em parábola, né? Não, Jesus ele usava contextos simples para falar de coisas complexas. Explicar o amor para a gente que não entende o amor não é fácil. Explicar o cuidado de Deus, o perdão, judeu perdoar, a maioria das leis dele envolvia pedra. Vamos pedrejar. Aí ele vem e fala do pai que o filho pisa na bola. Mas quando o filho volta, o que ele faz? Anel no dedo, sandália no pé, roupa nova e festa. Aquilo ali é um contexto totalmente adverso para o judeu. Um filho rebelde a gente tem que apedrejar. Só que todo pai, com certeza, apedrejaria com o coração arrebentado. E aí vem Jesus e fala daquela forma. Sai profundo. É o jeito. Como as escrituras se expressam para nós. E é inspiração de Deus. Amém? A totalidade das escrituras é a palavra de Deus, em virtude da inspiração divina dos seus autores humanos. A palavra de Deus na forma da Bíblia é um registro inspirado. A palavra inspiração, e eu quero que você entenda o máximo possível essa palavra de inspiração até a gente terminar esse capítulo aqui. A autoridade da palavra. O Wayne Grudem, eu vou trazer o livro dele na próxima aula, que nós vamos usar um contexto que o autor usou o livro dele. Nesse primeiro tópico, ele usou esse livro que eu passei para vocês, do Walter Brunelli, está aí entre vocês. Vocês me devolvem, gente. Olha. O Henrique sublinha pelo menos dois: a palavra de Deus como pessoa e a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. A palavra de Deus como pessoa refere às vezes que a palavra apresenta o Filho de Deus como a palavra de Deus. Oi, irmãos, é fantástico isso. João disse que ele era o verbo que se fez carne. A palavra verbo é logos, é logoi, é palavra. Amém? É a verdade encarnada. Toda a revelação da vontade de Deus, ele falou: cansei de explicar para você, vou mostrar agora. Sabe quando alguém me perguntar mais para falar? Eu vou desenhar. E a vontade de Deus virou um exemplo. Como assim? Ele está dizendo: eu quero que vocês me obedeçam, eu quero que vocês me amem, eu quero que vocês busquem de mim, eu vou entregar na vida de vocês o que vocês me pedirem. E o povo continuava vivendo a vida deles. Ele falou assim: peraí, toma aqui Jesus. Jesus vem, aí Jesus, ele é esse desenho. Ele é a imagem perfeita do Filho perfeito. Ele é aquele que vai dizer: ó, como que eu devo me aproximar de Deus? Olha para Jesus. Como é que eu devo receber as minhas orações? Olha para Jesus. Aí Jesus, capítulo 15 de João: se minhas palavras estiverem em vós, vós estiverem em mim, pedir o que vocês quiserem, vai ser feito. Porque a gente vai pedir o quê? O que Deus quer fazer. Então o filho amado, o filho que me compraz, Mateus capítulo 3, é um filho que obedece o pai, e é um filho que honra o pai. Jesus é isso. E todos que seguem o caminho de Jesus vai viver o mesmo sobrenatural de Jesus, vai ter o mesmo relacionamento com o pai. É coisa boa. Então Jesus é o verbo encarnado, é a verdade de Deus encarnado, é a revelação de tudo quanto Deus queria dizer para nós. Ele não precisava mais dizer, ele mostrou. É Jesus. Amém, querido? Amém mesmo? Amém.
também fala que o cânon, irmãos, o que é o cânon? O cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. E o que é um cânon? Alguém sabe ou alguém não sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Cânon é uma vara de medir. É uma medida. Então, quando falo cânon bíblico, é algo que tem uma medida perfeita. É um padrão. Então, a Bíblia não é o editor resolveu colocar 70 livros. E o outro, 55. Não. A gente tem uma medida perfeita que está na história da igreja, definida pela igreja que nasceu. Lá, irmãos, no começo, assim que João morre, já começou. O último que escreveu foi o apóstolo João, escreveu o Apocalipse. E ali já tinha a próxima geração, chamada patrística, os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Orígenes, eles já tinham todos os livros que nós temos hoje, já estavam na mão deles. Eram cartas circulares e tal. Eles começaram a enxergar e eles separaram uma quantidade de cartas que todas as igrejas aceitavam. Mais ou menos depois, um concílio de Nicéia, depois um concílio de Éfeso, eles já tinham separado as cartas e já sabiam quais iam entrar nesse cano. Qual é o padrão? Deu as que nós temos hoje, 27. Não é isso? Os 27. Pastor, mas a igreja católica tinha mais. Não, não tinha. Os 27 era para a nossa igreja católica, até agora, depois da reforma protestante. Acrescentaram os apócrifos, e o próprio catolicismo faz essa divisão. Esses são os livros do cânon, e esses são apócrifos. Eles mesmo fazem essa divisão. E esses livros que eles agregaram agora, depois da reforma protestante, no concílio de Trento. Amém? Então, lá nos concílios que resolveram qual era o padrão da nossa Bíblia, os livros do hebraico, os livros do grego, que se juntaram e formaram a Bíblia cristã, estava decidido 66 livros já no ano 400 da era cristã. Não, um católico teólogo aceita. Porque ele sabe que foi juntado agora. Ele faz as divisões nisso. É por isso que eu digo, o teólogo, sendo cristão, estudei com muito católico na faculdade. E eles falavam exatamente a mesma coisa que a gente. A gente estuda a mesma coisa. E tem muita gente aqui que vai fazer o doutorado na PUC, que é católica. E eles vão falar a mesma coisa. Ele vai divergir na liturgia, mas na teologia vai ser igual. Então ele sabe que faz menos de 500 anos que agregaram esses livros a massa. A história da igreja, aí tem aquela visão. A visão que a igreja católica ela não é. Mas o católico teólogo que seja honesto, ele sabe. Até o protestante honesto, ele sabe as falhas que nós temos, não sabe? Porque eu poderia falar aqui todas as falhas históricas da igreja cristã protestante, mas hoje não convém, mas um dia eu falo. Irmãos, a mais antiga lista do cânon do Antigo Testamento pode ser datada no ano 170, compilada por Melito de Sardes. Queridos, lista do Velho Testamento. No Velho Testamento nós obedecemos exatamente a lista que os judeus aceitam. É exatamente igual. É a mesma coisa. Eles chamam o Velho Testamento deles de Tanakh. Tanakh é um acrônimo. As divisões que eles fazem é diferente da nossa, mas são a mesma Bíblia. Como assim as divisões é diferente? Neemias e Esdras é um livro só. Os 12 profetas menores é um livro só. Mas o que contém lá? Mesmo capítulo e versículos nossos. Amém? Então, quando a gente observa a Bíblia de base que é a nossa, é a mesma coisa. Oi?
para ir achar cada coisa. As divisões é a mesma coisa. A nossa divisão no capítulo e versículo é da Idade Média. Sim, mas eles separam, só que é um livro só. Quando a gente fala que é um livro só, irmão, é porque nós usamos esse formato códex. Eles não usavam códex, eles usavam rolos. Então, vamos pegar o rolo dos profetas. Aí tinha todos os profetas. O rolo de Isaías, se eu não me engano, é uns 3 rolos, é o maior. Então, o maior rolo do Velho Testamento eu acho que é o de Isaías. Então, as divisões de versículo e capítulo aconteceu agora, né? Mais de 2000 anos para trás, se você pensar a Bíblia, o Osés falou de 1500 anos de construção bíblica. Do primeiro autor ao último, 1500 anos. Mais 2000 anos de nós para o último autor que foi João. Então tem 3500 anos que a Bíblia rola por aí. Desde o primeiro rolo que foi o Torá, o Pentateuco para nós, né? Que é a Torá. Então essa Tanakh é dividida as 3 divisões que nós vemos na Bíblia hebraica, que é o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os escritos. O que é os escritos? É a parte poética e histórica da Bíblia nossa. E os profetas? Os profetas maiores e menores, e ainda algumas coisas que aparecem lá nas crônicas. Então, a divisão em si, ela é um pouco diferente, mas os textos que estão lá é o mesmo da nossa. Você pega um, pega outro. Inclusive, quando Jerônimo foi passar para o latim, ele pega uma Bíblia hebraica, uma Tanakh, e passa para o latim e se transforma na Vulgata Latina, que é a Bíblia católica, que é muito boa, tá? É muito boa. Eu tenho uma Bíblia católica para efeito de estudo, uma Bíblia de Jerusalém, a tradução dela é excelente, uma das melhores. Mas, como eu disse, isso é só uma introdução. Depois nós vamos estudar a Tanakh, as divisões, vai estudar tudo isso. Só não vai ser hoje, tá bom? As traduções. Eu gosto. Já falaram para mim, irmãos, a tradução ela é necessária. E a revisão dela é necessária também. 50 anos atrás tinha palavras que hoje a gente não usa mais. Farmácia, esses tempos atrás, era com PH. A Bíblia nossa, a corrigida que o cristão assembleano ama, tem palavra lá que você não sabe o que é. A nossa harpa tem palavra que você não sabe o que é. Então está falando lá, segundo o beneplácito da sua vontade. Me diga o que é o beneplácito. Aquele também que canta Passarinho, Belas Flores. Aquele do 36, quer dizer, são palavras que a pessoa não. É um poema de forma erudita, mas mesmo assim uma linguagem bem arcaica. Não é só que é erudita, que é arcaica. É igual chegar aqui e dizer, mas uma proviséria. Não usual. Aí quando você pega e transforma numa leitura, a minha aqui que eu trouxe hoje, não vai perceber que cada dia eu trago uma. Hoje eu trouxe uma corrigida. Essa corrigida eu acho que ela é de 95 a tradução dela. Tem uma tradução nova, 2009. Tem uma tradução nova que eu vou trazer na próxima aula, que eu amo muito, que é a NAA, que é agora de 2018. Nossa, que coisa linda. Nova Almeida atualizada. É linda. É linda. Mas ela vai trazer alguns textos que os nossos jovens não vão conseguir entender. Não é usual a palavra para eles. E aí, a linguagem, ela é dinâmica, ela muda de tempos em tempos. Tem coisa que se eu falar agora, vamos dizer assim, tinha elogios que se faziam na década de 70, e se eu fazer hoje alguém me xinga. Lá em Cantares está falando, olha, essa mulher é linda, ela parece a égua do faraó. Imagina se eu chegar para alguém e fazer um elogio dele, você parece a égua do faraó. Eu levo depois. Então tem coisa que a língua é dinâmica, ela tem que, mas tem que mudar isso aí. Não dá mais para ficar jogando nessa não, vamos mudar isso aí. King James atualizada. A King James hoje é a King James atualizada. É KJA que chama. Ela é linda. Eu estou com ela dentro do carro. A NVI também, né? A NVI, nova versão internacional. Ela tem um pouquinho de paráfrase. O
que é parábola eu vou explicar depois para você, que é um adendo do editor. O editor ele consegue, não é tradução direta, ele acrescenta algumas coisinhas para dar sentido ao texto. A corrigida não tem muito disso. A atualizada, Almeida atualizada, é ótima, mas ela também tem uma linguagem mais clássica. Agora a NA é boa, a King James é boa, eu uso a NVI, Nova Versão Internacional, mas eu prefiro a King James. A King James eu prefiro. Principalmente se você for usar para jovens, se você for usar para mulheres, ela não linguagem. Agora você chega aqui e você vem e faz a leitura oficial na King James, o povo não gosta. O povo não gosta. Porque ele está acostumado. Eles preferem não entender do que usar uma versão mais nova. Mas daí nós vamos explicar isso depois, tá bom, queridos? Irmãos, hoje a aula não vai dar para nada. Eu falei para vocês. Hoje era começo. A inspiração das escrituras, rapidinho. Deixa eu correr. 2 Pedro 1:21. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que motiva a escritura a chegar no papel? Não é a vontade de quem escreveu. Valeu, obrigado. Prepara o lanche para que eu passe lá. Imagina se uma pessoa inteligentíssima, ela começasse a analisar o ambiente político, religioso da sua época. E ele sempre começa a escrever. Ele vai escrever o pensamento dele. Ele vai escrever as opiniões dele. Se ele é de esquerda, ele vai escrever de um jeito. Se ele é de direita, ele vai ler de uma forma totalmente diferente. Mas a leitura pessoal. A Bíblia não é leitura pessoal. Tanto não é, irmãos, que quando você começa a encaixar 40 autores diferentes, tem um pescador, tem um boiadeiro, tem um rei, tem um doutor, tem gente de todo jeito. E a época? 1500, 1800, 430, depois do ano 0 da era cristã. No ano 100 da era cristã, de Mateus para João passa 70 anos. E aí? Cada um está vendo um cenário diferente. Mas quando você pega a Bíblia, ela faz sentido. Ela vamos dizer assim, as catraquinhas vão tudo se encaixar. Ela tem uma unidade de pensamento. Uma parte não destoa. Aqui promete, ali se cumpre. Amém, queridos? Passa 1000 anos, mas está cumprido. Mas faz sentido. Mas as coisas se encaixam. Por quê? Porque não foi um homem, não foi uma opinião, não foi a visão de uma ideologia, foi Deus. Inspirar. E aí eu vou explicar a palavra inspirar e eu vou embora. Os agentes de Deus tinham consciência que estavam escrevendo em nome de Deus, mas eles estavam sendo inspirados, guiados. Eles não eram uma máquina que entrou em transe e psicografou igual os espíritos. Não era isso, não. Eles sabiam o que estavam escrevendo, só que cada palavra foi guiada pela ação do Espírito Santo para pessoas obedientes. Talvez Paulo dizia assim: esses crentes aí, lá de Corinto, fazendo uma bagunça, vou xingar todo mundo. Aí quando ele começa a escrever aos santos de Corinto, Deus seja contigo. Por que eu estou escrevendo isso? Porque o coração dele não manda, quem manda é a inspiração divina. Então tem várias ações de Deus na vida de pessoas que vão levar totalmente as coisas contrárias, vamos dizer assim, da vontade da pessoa. A pessoa não quer falar aquilo, mas ela vai ter que falar que ela é obediente à voz. Ela é profeta. O profeta fala e o profeta escreve. Amém? Seus escritos eram mais que relatos de pessoas envolvidas. Declaravam que escreveram não somente a respeito de Deus, mas também em prol de Deus. A sua palavra era a palavra de Deus. A sua mensagem era a mensagem de Deus. Não era a mensagem de Paulo, não era a mensagem de Jeremias, não era a mensagem de Isaías, era a mensagem de Deus.
Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O perigo, irmãos, é quando a gente cresce em alguma área, a gente se torna um pastor presidente, a gente se torna um teólogo renomado, e a gente começa a levar muito a sério a nossa opinião. E a gente começa a deixar a Bíblia de lado e dizer o que a gente quer dizer. Irmãos, enquanto a gente estiver falando o que Deus quer falar, está tudo certo. Amém? A Bíblia foi escrita por pessoas que queriam deixar Deus falar. E funcionou. E ela é sobrenatural. Eu vou falar de Teopneusos, capítulo 3:16 do livro de 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo. Ele usa uma expressão: toda escritura é divinamente inspirada. Aquela divinamente inspirada é um vocábulo composto, é Teopneusos. Pneustos, pneu, ar, tem a ver com respiração, com inspiração. E Theos é Deus. Então, quando você pega ali, ó, Teopneusos, literalmente significa soprada por Deus. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: toda escritura é soprada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça, para que o homem de Deus seja sábio, plenamente disposto, pronto, coisas assim. Amém? Amém. Então, olha o que Paulo está dizendo, exatamente o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, que as escrituras é inspirada por Deus. Foi o que Pedro fala lá no texto anterior que eu li. Então, não é a vontade do profeta e no Novo Testamento, não é a vontade do apóstolo, é a inspiração de Deus. Olha que coisa legal. Outra coisa que o Osés falou antes de sair: tem uma sobrenaturalidade na hora que eu leio a Bíblia, porque o autor da Bíblia está na pessoa que está lendo. O autor da Bíblia está na pessoa que está escrevendo, mas ela também está na pessoa que está lendo. Então ela consegue ajudar na tradução. Ela consegue ajudar. Você está lá, não entendi nada. Aí o Espírito fala assim: não, estou querendo dizer isso. Imagina você ler um livro com o autor do lado. Imagina, não entendi. Aí fala assim: rapaz, está fácil. Amém, queridos? Isso para seguir o que Jesus disse. Lembra lá no capítulo? Jesus falou isso no 14 e no 15 do livro de João. Ele disse assim: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o Espírito. E qual é a função desse Espírito? Ensinar vocês todas as coisas. Só ensinar? Não. Ele vai também lembrar o que vocês já aprenderam. Função pedagógica do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, posso avançar, né? Oh, Jesus. No livro de vocês, isso aqui, irmãos, está no infográfico, tem um quadrinho explicando passo a passo. Ele está dizendo ali, 5 opiniões de sua abordagem do assunto. Quer dizer, quais são os modos da inspiração? Aí alguém fala que ela é intuição natural. A pessoa, como eu disse, ela está aqui, uma pessoa muito inteligente, muito empática, intuitiva. Eu acho que Deus está fazendo isso. Eu acho que o diabo está fazendo aquilo. E começa a escrever. Intuição natural. Não. Iluminação especial. Iluminação não é inspiração. Então a pessoa está lá, é espiritual, Deus vai e ilumina os olhos dela. E ela escreve algumas coisas através dessa iluminação. Não, é pouco. Deus nos ilumina. Mas a inspiração bíblica é maior do que a iluminação. Ela é perfeita em cada verbo. Tudo que Deus quis dizer, Ele disse. Não é só iluminar para me achar o caminho. Não, Deus ele levou eles no caminho, não só iluminou o caminho. Então não é só iluminação. Então ele vai falar de várias coisas. Orientação dinâmica. Aí é o ditado verbal. Isso daí é tudo que não é. Só que depois está ali. Esse infográfico está tudo no coisa de vocês. Só estou tentando passar rapidinho. Olha lá. Está tudo aí no livro de vocês, nesses quadradinhos. Tá bom? Só que a nossa é essa aqui. A inspiração é a combinação entre a expressão natural dos escritores e a iniciação e orientação especial dos seus escritos, concedido pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não só dirige o pensamento ou o conceito dos escritores,
ele supervisionava a seleção das palavras. Como assim, pastor? Ele está te contando história. Imagina Deus contando história para Moisés. Moisés, aconteceu assim, lá no Éden eu criei. Tá, então eu vou escrever aqui sobre. Não, escreve assim, no princípio. E aí ele vai ditando. Mas peraí, a questão do ditado é errado. É errado. Deus do lado ali ditando, escreve assim, não é isso. Deus vai conduzindo a escrita de uma forma inspirada, mas também de uma forma perfeita. Como assim perfeita? Cada palavra, cada verbo, cada tempo verbal. Eu vou fazer ou eu fiz? Ele vai dizer, escreve, eu fiz. Não, o senhor vai fazer na sua visão, mas na minha eu já fiz. Como assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira, contínuo, começa agora. Mas ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do mundo. Peraí, esse tempo verbal, no passado ele já fez. Aquelas pessoas que estão ali agora não vão entender que Deus já fez. É uma revelação direta de Deus. Amém, Deus? Poxa, mas não tem a data da morte de Jesus, não foi ali que ele fez? Foi. Mas na eternidade o tempo não significa nada. A decisão de dar o seu próprio filho foi feita na eternidade. Então Deus já está cumprindo o propósito de salvação antes mesmo da perdição do homem. Antes do homem cair, Deus já tinha um plano para redimir o que ainda nem tinha caído. Essa é a capacidade de Deus, de fazer antes de que você esteja pronto para você ser feito. Mas é difícil explicar isso. O Espírito Santo garantia a exatidão e a suficiência de tudo quanto era escrito, como a revelação da parte de Deus. Então ela é plenária, pleno, toda a escritura e verbal, cada palavra, cada texto, ela tem uma exatidão. Pastor, mas a Bíblia tem erros gramaticais de tradução? Tem números errados? Tem. Pior que tem. Não vou mentir para vocês. A gente estuda crítica textual. O que é diferente você pensar sobre um erro de tradução para um erro original? Tudo quanto Deus quis dizer, ele disse. O que tinha que ser escrito foi escrito. Quando alguma alteração de palavra ou fonema acontece, ela nunca tira o princípio daquilo que Deus queria dizer. Por exemplo, a salvação só em Jesus. Não tem um texto que diz que a salvação fora de Jesus. Por quê? Porque isso é primário. Se uma Bíblia, a tradução está dizendo que sem Jesus dá para ser salvo de alguma forma, então essa tradução está condenada. Comparação. O texto do Novo Mundo do Testemunho de Jeová. Alguém aqui já foi no Testemunho de Jeová? Ou aqui é. Esses dias eu estava no curso e a gente pegando duro na época. Quando foi depois, a irmã colocou lá: ô irmão, glória a Deus, eu acabei de aceitar Jesus. A irmã estava no meu curso, não era crente. Você sabe que eu pego quem nos cursos? E a irmã nem era crente, mas aceitou Jesus, agora é. Mas assim, Testemunho de Jeová, no capítulo 1 do livro de João, ele fala: o verbo era um Deus. Na nossa Bíblia está: o verbo era Deus. Tem diferença, irmãos? O verbo era Deus e o verbo era um Deus? Tem. Toda diferença. Porque a partir do momento que eu coloco um ali, eu amplio. Porque eu estou dizendo que se existia um Deus, existia mais deuses. Ele era um dentre vários. Talvez havia um demiurgo, um Deus menor, um Deus maior e tal. Isso daí eu vi uma complexidade enorme. Só que você pega na tradução, está lá. Logó e toteol. Não tem não tem. Ele era Deus. E ponto. Os tempos verbais, está certinho na nossa tradução. Não tem como ter outra tradução. Mas por que o Testemunho de Jeová fez outra tradução? Porque quis. Ela é totalmente contrária a todos os textos antigos. Todos. Não tem um texto que dê para fazer o que eles fizeram na tradução do Novo Mundo. Então aquela tradução para mim serve. Amém? Então tem muita coisa para se falar sobre isso, mas não dá tempo. O jeito que a gente usa é isso aqui, ó. Inspiração verbal e plenária. Deus inspirou de forma plena e verbo a verbo. O que está lá escrito é o que Deus quis que tivesse escrito. Tudo bem com isso, irmãos? 5 minutinhos.
Inerrância das Escrituras. Por inerrância, entende que as Escrituras não afirmam nada contrário ao fato. Ela não contém erro naquilo que ela relata. Pastor, a Bíblia tem alguma mentira? O que vocês acham? Tem ou não? Não. O que os irmãos acham? É verdade que o de Deus pode mentir. A verdade de Deus pode mentir. Você acha que dentro da narrativa bíblica não tem nenhuma mentira? A história. Fiz uma pergunta. Dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não contém nenhuma mentira? Tem danos, né, que Deus registrou lá, igual no caso de Atos capítulo 5, né? Vai dizer que lá esconderam uma mesa safira lá. Tem isso. Ela demonstra, ela narra mentira, mas não é Deus dizendo, ó, é assim, assim, assim. Ela tem a pitonisa de ir embora lá falando, mas não é Deus dizendo, ó, é assim, 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 não. Ela está registrando, narrando uma mentira que foi falada por um terceiro. E geralmente essas mentiras são condenadas. Então, numa narrativa, eu posso, na narrativa, demonstrar um mal feito. Eu não estou dizendo que esse mal feito é bem feito. Por exemplo, a Bíblia é tão verdadeira que os heróis do nosso tempo, a gente só fala bem deles, e a gente deixa escondidinho as artes ruins deles. A Bíblia não faz isso. Moisés matou, né? Moisés está lá registrado o erro, o Abraão está registrado o erro, ainda na minha presença ser perfeita porque ele andou 13 anos errado. Jacó está demonstrado os erros dele, Noé pelado, bêbado, está registrado lá. Davi cometendo pecado atroz contra um dos seus amigos, está lá registrado. Quer dizer, a Bíblia é tão verdadeira que não passa o pano para ninguém. Não passa o pano para ninguém. Ela vai falar do erro, mas ela está atestando o erro, não, ela está dizendo que o erro aconteceu. Ela está declarando o erro, mas ela não está dando salvo-conduto para o erro. Que maravilha! É muito bom, irmãos. Irmãos, não vai dar para fazer nada hoje. Nós tivemos um momento muito bonito aí. A Bíblia é suficiente, irmãos, para a salvação de uma pessoa? O que é que vocês acham? Se uma pessoa estiver na casa dela só a Bíblia, ela tem ou não tem condição de ser salva? Só a Bíblia, só o que está narrado na Bíblia é o suficiente para minha salvação? Se eu ler, se eu aprender ela, tá bom para mim? Eu ouvi a palavra de Deus. A fé é suficiente para a salvação. Não preciso de obra para poder ser salvo, preciso de fé. Lógico que a fé modifica as obras, mas a minha fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus está na Bíblia. Se eu não tiver nenhum livro do mundo, mas tiver a Bíblia, eu tenho condição de salvação. Existe um texto da época de Lutero que fala que eles rasgavam Bíblias. A tradução do Lutero já era na língua da Alemanha, e aí pegou e achou um pedaço da Bíblia que dizia Deus amou. Levou para casa, mostrou para os pais ficaram, o que é isso? De onde que é isso? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, eu acho que eu já escutei isso aqui. Aí ela saiu procurando, vou ver se chegou lá no crente e falou, o que é isso aqui? Ela falou, vem cá. Deus amou de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ela voltou para casa e contou para os pais aceitaram Jesus, a família foi toda salva. Um pedaço das escrituras foi capaz de salvar a família toda. Então, assim, ela é suficiente. Isso que diz os 5 solos, né? Só a escritura, suficiente. Só a fé, suficiente. Agora, a fé sem as escrituras fazem o quê? Porque tem gente aí crente sem conhecer as escrituras. É uma fé sem raiz. É uma fé esquisita. A fé verdadeira se alicerça na palavra. Amém? Pastor, mas essa ideia que o senhor está falando sobre que a Bíblia por si ela tem o poder da salvação, isso não seria um gatilho para os desigrejados? Com as ideias de que a gente não precisa ir para a igreja? Sabe qual é o nosso problema? É ser reativo. Como assim reativo? A homossexual pegou lá o arco-íris, então eu não falo mais do arco-íris, é deles. O calvinista está falando que só Jesus salva pela fé e as obras não contam. Então eu vou falar que as obras contam porque eu não posso ser a favor deles. Está errado. Realmente as escrituras é suficiente.
Aí o mais que isso? Aí, peraí. As escrituras te levam para um caminho, ao caminho é outro. A fé é suficiente, mas quem tem fé vai ter boas obras. Quem tem fé vai andar na justiça. Quem tem fé vai obedecer a Deus. Então quer dizer, eu não estou incorreto, só que eu não paro por ali. O problema é esse, os aspectos são somados. As escrituras é suficiente para mostrar o caminho do céu. É a revelação plena de Deus. Eu não preciso de mais nada, só a Bíblia. Mas, quando eu assumir a Bíblia, eu vou querer seguir, eu vou querer obedecer ao Senhor, tem um monte de coisa que eu vou. O desigrejado é um fenômeno moderno que não tem suas raízes com aquele que está só na Bíblia. Geralmente o desigrejado não lê. Entendeu? Esse é o problema. Você chega para o desigrejado e fala assim, é só a Bíblia, é só Jesus e Cristo. Vamos ler mais dois aqui. Ele não vai saber. Ele não sabe onde ele achou isso. Eu sou a igreja, tá bom, então vamos falar de igreja? Vamos estudar eclesiologia nós dois? Vamos ver qual é o papel da igreja, qual é a natureza da igreja, qual é o engenho da igreja, porque a igreja é uma engenharia de Deus. É um corpo, já fé aí. É um corpo, não é uma pessoa só. A palavra eclésia, que vem de igreja, é assembleia. Assembleia é ajuntamento, então é coletivo, não é individual. Mas tudo bem, vamos conversar mais. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. O corpo o que é? Um linguagem de células, de membros, de órgãos, então é coletivo de novo. É igual a lavoura. Lavoura não é uma semente, lavoura é um monte de árvores frutíferas, então é coletivo de novo. A igreja é um edifício, o edifício não é uma rocha. O edifício é uma rocha, onde tem tijolos, onde tem janelas, onde tem telhado, é um coletivo de coisas. Tudo na igreja me leva ao coletivo. Tudo. Então as pessoas, o desigrejado eu levo na brincadeira, sabia? Pode ser um erro meu. Para mim, desigrejado é nem debate. Eu digo para você, como é que é? Você toma 100 em casa com pão de forno aí, suco de caju? Então tá bom, vai. Só que vai passar um tempo que ele vai ficar tão raquítico, tão sofrido, tão sem graça de Deus, porque a igreja, irmãos, tem os elementos essenciais. A nossa comunhão é essencial. Rapaz, aqui dentro já é difícil caminhar, mas é sozinho. Então vai chegar um dia que ela vai vir, e o desigrejado vai se encontrar desviado. Ela vai ver o nome certo dela. Ela vai dizer, rapaz, eu sou desigrejado, eu sou desviado. Ela vai voltar. Para ver o desigrejado é um desviado. Irmãos, a existência de Deus não dá. Certo? Está na hora de ir embora. Ou a arte eu falei que você não fica liberado. Aí a gente conversa por WhatsApp. Pode ser? Tem esse PowerPoint, está tudo no grupo de vocês. Quem não estiver no grupo, antes de sair,